Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência, sou o Paulo Bittencourt. Se você gostar do vídeo, se inscreva aqui no canal, coloque o seu joinha. E hoje eu vou falar do novo normal corporativo. Sim, o novo normal corporativo, que algum tempo atrás aqui no canal, para aqueles que não assistiram, recomendo, eu faço sérias críticas com relação a matérias que elas são endereçadas ao mundo corporativo, querendo criar uma atmosfera de que tudo mudou. Tudo mudou. Depois da pandemia, nada será igual. Evidentemente que em toda grande catástrofe, toda grande crise, muita coisa se aprende. A humanidade é feita exatamente de um tijolo em cima do outro, onde você vai incorporando técnicas, procedimentos, isso sim, mas não se muda a sociedade. O processo de mudança da sociedade é algo muito mais complexo, muito mais demorado e não necessariamente ele ocorre de uma maneira linear. Ele muitas vezes é uma espiral, ele volta para um certo ponto para depois avançar e assim por diante. Então vamos aqui ao mundo corporativo. Estão sempre cheios de gurus, daquelas consultorias, tentando lacrar aqueles mantras, siga por aqui, aí começam a aparecer várias matérias concatenadas, nos meios de comunicação, tentando te fazer convencer de que isso já é um consenso, você está ficando desatualizado. Então, vou pegar só algumas manchetes que eu já tratei em vídeos anteriores sobre esse tema. Em 27 de março, por exemplo, agora de 2022, me aparece a manchete: expediente das 9 às 17 deve ser o próximo pilar corporativo a cair. Eu tratei sobre isso no vídeo, que eu achava muito improvável, porque enquanto você está trabalhando menos horas, o seu concorrente na mesma área, nem que seja lá na Ásia, está trabalhando mais. Então, a menos que todo mundo combine, e essa que é a intenção desse pessoal, que você trabalhe menos, não vai funcionar, porque todo o ativo imobilizado, tudo aquilo que está sendo depreciado, para quem conhece as métricas de um balanço, sabe que você o mais rápido possível tem que pagar aquele investimento. Então trabalhar menos, a menos que você me prove que realmente em muito menos horas a produtividade aumentou tanto ou se manteve estável. Para algumas atividades, um tanto quanto intelectuais, criativas e tal, isso pode até funcionar, mas como eu já alertei, para a maior parte das atividades que são de manufatura, coisa industrial, coisa de comércio, coisa de logística, isso não funciona. Imagina uma empresa de logística, uma transportadora, passando a trabalhar menos horas por dia. É claro que ela tem que ter os turnos, e tal. Os táxis em Nova York, por exemplo, funcionam 24 horas por dia, Mas você tem os turnos ali, das empresas que cuidam disso, nas garagens, fazendo manutenção e tal, e os táxis continuamente vão indo para a rua dentro daquele modelo dos Yellow Cabs. Depois, em abril, estou pinçando só algumas das matérias, tem várias outras, eu tratei no vídeo. Quem falar que acabou a brincadeira do home office vai perder gente, diz o CEO da Microsoft no Brasil. Essa foi outra sensacional, é claro, ele como CEO de uma empresa de tecnologia, dono dos aplicativos para tudo remoto, é claro que ele está advogando que a brincadeira do home office não pode acabar. Eu não nego que algumas atividades, por exemplo, atividades contábeis, talvez contas a pagar, atividades do RH, coisas administrativas, podem ser que fiquem realmente remotas. Aliás, muitas empresas já terceirizaram esses serviços, então nem dentro da empresa já estavam. Então, de certa forma, elas já estavam remotas. Então, é uma falácia dizer que só agora se adotou a atividade remota. Mas, de novo, para a atividade realmente que você tem que executar e que você tem que reunir muitas vezes as pessoas para discutir como elas vão fazer, como que é esse projeto, olha isso aqui, olha essa peça, olha essa máquina, veja essa linha de produção, olha a distância que nós temos daquela torre para trazer o equipamento e tal. Não dá para ficar fazendo reunião remota. E isso é a grande maioria de tudo que é construído à nossa volta. Existia um grupo de pessoas num certo local decidindo como que aquelas coisas vão se encaixar. Continuando em abril,
Onda de demissões voluntárias chegou ao Brasil, vírgula, aponta estudo, porque é sempre aquele convencimento, como eu já mostrei, que olha, você está ficando para trás, porque agora tem um estudo que diz para você que as ondas de demissões voluntárias, sabe aquele grande recesso, né? As pessoas pedindo demissão e tal, usando, né? Comparando com os Estados Unidos, né? Aí, ó, os pedidos de saída de funcionários devem se acentuar com a retomada presencial ao trabalho nos escritórios. Então, de novo, né, pegando o mesmo gancho da questão da demonização do trabalho presencial, certo? Muito bem. E aí, mais para frente, já em maio, me aparece outro especialista, né, uma CEO dessas organizações e tal, que diz: não quero voltar ao escritório, o que faço? Eu tratei vários disso, né, da pessoa que manda, né? E ela divulgando que a grande renúncia, né? O cidadão que mudou para o interior e agora a empresa chamou para o trabalho, o que eu faço? E mandou a cartinha lá para o jornal para saber o que eu faço, né? Eu não quero mais voltar ao escritório. Eu comentava que, olha, dentro do sistema do capital, a gente tem que entender o seguinte: existe alguém que tem o conhecimento, a tecnologia e o capital para investir numa certa atividade. Para potencializar, ele podia fazer isso sozinho, mas para potencializar aquilo, né, de uma maneira produtiva, ele evidentemente contrata pessoas, treina aquelas pessoas dentro daquela atividade e ele potencializa aquilo, que é por isso que o mundo nos últimos 250 anos vive dentro da esfera do capital. Bem ou mal, problemas que há, né, vão sendo resolvidas ao longo do processo. São 250 anos desse novo modo de produção, né? Então, isso significa que o dono do capital, ele assume o risco de produzir, quanto ele vai produzir, aonde ele vai vender, quanto ele vai gastar com marketing, quantas pessoas ele vai colocar naquela atividade e assim por sua vez. Por outro lado, as pessoas que estão ali envolvidas naquele processo, elas de fato estão vendendo o tempo delas, certo? Para a produção, né? Você pode tomar uma seguinte decisão: pode ser que esse período em que você está ali naquela atividade seja um período provisório, porque você ainda está terminando uma faculdade, porque você está esperando uma outra oportunidade de alguma coisa melhor, então pode ser uma coisa transitória. Mas também pode ser que para várias pessoas que decidiram não continuar estudando, ou por alguma impossibilidade, enfim, ela se resolva apostar numa carreira longeva dentro daquela empresa em que ela está trabalhando, né? De maneira que a atividade industrial, fabril, comercial, nos séculos após a Revolução Industrial, ela é pautada de que quem tem o capital de fato decide quanto vai se produzir, o que vai se produzir, quantas pessoas, enfim, ele toma a decisão, né? Evidentemente que as leis de proteção dessa força de trabalho, elas foram melhorando ao longo do tempo. A gente não quer voltar ali no século XVIII com aquelas fábricas horrorosas na Inglaterra que faziam máquinas pequeninas para que crianças pudessem operar aquelas máquinas fabris. Não está se falando disso. Não está se falando também de condições insalubres que aquelas pessoas viviam morando do lado daquelas fábricas, como evidentemente a gente ainda vê em alguns países lá, bem distantes, no Oriente e tal, que ainda tem relatos de funcionários dormindo no chão da fábrica para produzir mais. Mas não se trata disso. Se trata que nos países que realmente foram se desenvolvendo, a legislação, seja do salário mínimo, seja das proteções trabalhistas, seja do período de trabalho, período de descanso, enfim, foram sendo criados todo um arcabouço para a proteção dessas pessoas. O que não tira o ponto fundamental de todo esse sistema, que é o dono do capital. Então você não consegue eliminar esse item, né? Os russos bem que tentaram, né? Durante todos aqueles 70 anos da União Soviética, eles bem que tentaram. O Estado se apossar dos meios de produção em prol de uma igualdade para toda a sociedade. Deu no que deu. Em 1991 vocês viram que tal. Então, a partir de 1991 há uma mudança. Existem vários desses
comunistas que passaram a se denominar sociais-democratas. Não, agora a gente tem um socialismo onde, na verdade, é o seguinte: olha, empresário, você continua produzindo, mas o ganho, quem estabelece os seus limites de lucro, o que você vai fazer, sou eu. Né? É uma tentação de dominar o ser, o ser que o Adam Smith bem definiu, que um certo egoísmo individual em prosperar, em fazer alguma coisa que alguém do lado dele não estava fazendo, acabava gerando um bem coletivo. Essa é a ideia ali, realmente identificada pelo Adam Smith. Então, esse modelo que muitos globalistas, esse pessoalzinho que coloca esse tipo de matéria, é uma intenção de que eles passem a controlar o dono do capital. Daí eles dizerem que a pessoa ela está se demitindo, ela vai trabalhar muito menos, ela vai escolher aonde e quando vai trabalhar, porque ela será mais feliz. Aí eu vejo, por exemplo, um executivo, um CEO de uma empresa dizendo recentemente, agora dias atrás, assim: o segredo do sucesso é fazer poucas tarefas e executá-las muito bem. Esse é exatamente a figura de vários executivos que ao longo da minha vida profissional eu encontrei, que é aquele executivo que ele só está dentro para bater foto quando está legal. Quando a situação é ruim, quando ele tem que levar para uma diretoria alguma situação crítica, aí ele se esconde, ele coloca muitas vezes um subalterno para levar a notícia ruim. Ele só aparece quando realmente é para bater foto, que o negócio está muito bem. O que esse cidadão fala é exatamente o contrário do que o saudoso Peter Drucker, se vocês pesquisarem, que foi durante muito tempo um consultor de grandes CEOs, de grandes corporações, exatamente o contrário do que Peter Drucker dizia. O Peter Drucker dizia o seguinte: você, gestor de pessoas no mundo corporativo, você tem que tomar cuidado de não ficar escolhendo as atividades que você quer fazer, porque muito provavelmente você vai escolher as atividades mais agradáveis e aquelas atividades em que você se dá muito bem. E aí que é uma recompensa para você, porque você está num ambiente corporativo cuidando só das coisas que você gosta e que te fazem muito feliz. Não, o grande gestor tem que cuidar exatamente das coisas desagradáveis, das coisas que têm problema, das coisas que estão incomodando, que não necessariamente são as coisas que mais te agradam. E aí o CEO aqui diz: não, isso aqui é o tipo do cara que é a chamada incompetência habilidosa. Incompetência habilidosa é o seguinte: o cara é um incompetente, mas ele habilmente escolhe dentro da empresa o caminho menos perigoso para a carreira dele. Dane-se os outros que estão à volta e a própria empresa, porque depois ele vai pular para uma outra empresa postando: não, eu fui um cara muito de sucesso em tal lugar, e tal. Então, se vocês querem realmente seguir o caminho da incompetência habilidosa, é exatamente isso: é escolher poucas tarefas e executá-las muito bem, porque são poucas e são aquelas atividades que você já viu que a bola vai cair na caçapa. E finalmente, sem fazer um juízo de valor sobre a personalidade de quem eu vou citar aqui, me aparece o Elon Musk, dias atrás, dizendo o seguinte: trabalho remoto não é mais aceitável, porque nas fábricas da Tesla, e para você montar um carro, você precisa das pessoas presencialmente, certo? E não são só as pessoas da linha de produção. Existem, como eu já falei, todas as pessoas que estão naquela cadeia logística para saber se aquele carro vai estar pronto, o software, enfim. E muitos deles não querem voltar para as linhas de produção, não querem voltar para as fábricas. Então, o Musk, daquele jeito dele, né, pouco hábil, mas a gente tem que levar em conta o que é dito, né, e não quem diz, né? Qualquer um que deseje fazer trabalho remoto deve estar no escritório por um mínimo de tempo, e quero dizer mínimo, de 40 horas por semana. Lembra que no vídeo anterior eu falei assim: olha, esse pessoal que acha que vai pegar trabalho de 4 horas, pode funcionar lá na Islândia, na Finlândia, o país de 9 milhões de habitantes, com um monte de coisinhas que já está resolvido. Então tá bom, então você fica lá 4 horas por semana e tal. Mas para um país que precisa crescer, para você inclusive eliminar uma série de problemas de infraestrutura e tal. Imagina se estradas no Brasil, você fala: não, o pessoal vai construir estrada aqui só por 4 horas por semana. A gente para muito bem, ferrovias, vamos fazer menos, né? Então, olha, 40 horas por semana, ou deve ser da Tesla.
Então ele disse assim, ou você vem, volta a trabalhar, ou você vai sair da Tesla, né? E ainda ele disse assim, essas pessoas deveriam fingir que trabalham em outro lugar, né? Por quê? Por que ele diz isso? Porque ele é o dono do capital. Você pode gostar ou não do Musk, esse não é o ponto aqui. Eu peguei exatamente esse exemplo porque deve ter muitos outros donos de empresas agindo da mesma maneira que o Musk. Para as empresas corporativas, assim, de capital aberto e tal, o cara é mais contido, ele não fala nada, ele decide junto ao conselho e vai implementando. O Musk, como ele de fato é o controlador, ele acaba sendo bocudo o suficiente para chegar lá e dizer assim, olha, ou vocês voltem para trabalhar ou escolham outro lugar, né? Ele ainda sacramentou aqui, ó, sobre a questão do escritório, né, a função do escritório, diferente dos acadêmicos e dessa turminha aqui, né, do grande remissão, o escritório deve ser o principal local de trabalho, não uma filial remota não relacionada aos deveres. Então, ficamos aqui. Então, esse sonho aqui dessa coisa vai ficar para uma outra oportunidade, porque por essa vez não, com a necessidade como tem de energia, de produção, de tirar todo o gap produtivo depois de 2 anos, não ficar em casa não vai funcionar.